Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? O conteúdo da aula de hoje é o polígono. Este quadro mostra exemplos de figuras que são polígonos e de figuras que não são polígonos. Mas, então você pode me perguntar, o que é um polígono? Vamos analisar as figuras do quadro abaixo, tá? Vamos analisar as figuras desta coluna, desta outra coluna. E depois vamos verificar as características das figuras que são polígonos das que não são polígonos. Então, observa com atenção a primeira coluna, que são figuras denominadas de polígonos. Na outra coluna, nós temos figuras denominadas não polígonos. Analise, observe cada detalhe, troque ideia com quem está ao seu lado, analise. Então, o que você observa de diferente? Depois de analisar, o que você conseguiu observar de diferente entre elas? Ou seja, quais as diferenças entre as figuras que são polígonos das figuras que não são polígonos? Conseguiu reconhecer, perceber a diferença, pelo menos uma diferença entre figuras que são polígonos de figuras que não são polígonos? Esse momento de conversa com os colegas e o professor, nesse momento você vai conversar com alguém que está do seu lado sobre o que faz uma figura geométrica plana ser caracterizada como um polígono. É isso que eu estou questionando, que eu quero que você analise, que você observe as figuras desta primeira coluna, que são denominadas de polígono, com a da segunda coluna, que não são polígonos. Como reconhecer um polígono? Como nós podemos reconhecer um polígono? Vamos lá? Pelas suas características. Eu tenho certeza que você conseguiu diferenciar, encontrar pelo menos uma diferença entre as figuras que são denominadas de polígono ou não polígono. Vamos lá? Uma primeira característica que é do polígono são figuras com linhas retas. Observe que todas elas são traçadas com linhas retas. Pode observar. Essa é uma característica do polígono. Perceba que figuras não polígonos, elas têm curvas, pode ter curvas, não todas elas, tá? Mas isso não cabe às figuras que são polígonos, elas não têm curvas, só linhas retas. Ok, agora eu percebi, mas tem outra característica do polígono que a gente consegue diferenciar. São figuras fechadas. Todas elas são figuras fechadas. Você pode observar que existem figuras que não são polígonos que podem ser abertas, olha. Então, não são polígonos. Você viu uma figura dessa aberta, você sabe que não é polígono. Você viu uma figura com curvas, não é um polígono. Mas tem outra característica. As linhas do polígono, elas não se cruzam. Olha a diferença. Não polígono, ela pode se cruzar. Em nenhuma delas, que está na coluna dos polígonos, não tem linhas que se cruzam. Deu para perceber? Então, só aqui podemos notar 3 características de figuras que são polígonos. São figuras de linhas retas, são fechadas
e as linhas não se cruzam. Então, polígonos são figuras planas, também é uma das características, né? Formada por linhas retas e fechadas que não se cruzam. Tudo bem? Deu para entender? Apareceu uma figura plana, você sabe reconhecer quando ela é polígono ou não, né? Mas o polígono, ela também é formada por elementos. Os elementos de um polígono, elas possuem lados, né? Lado, a diagonal, que é uma linha reta que liga dois vértices e não é um dos lados da figura, do mesmo lado, né? Lado oposto, ó, diagonal, diagonal. E o vértice, que vértice é o encontro de duas arestas, ou seja, o encontro de dois lados, duas linhas aqui forma o vértice, tá? Então, os elementos do polígono, lado, diagonal e vértice. Aqui tem 1, 2, 3, 4 vértices. Essa figura plana. Tudo bem? Prosseguindo, registro de viagem, você deverá, com o auxílio de uma régua, pega uma régua, quero linha retinha, tá? Com o auxílio de uma régua, desenhe as diagonais em cada polígono. Acabamos de ver a diagonal. Em seguida, complete os espaços com a quantidade de lados e vértices de cada polígono. Então, nessas linhas, ó, número de lados, escreva aqui, número de vértices aqui. Mas antes, com uma régua, você vai desenhar as diagonais de cada polígono. Tudo bem? Pode começar a fazer. Estou aguardando. A régua, trace as diagonais. Fazendo? Então, acabamos de estudar os elementos do polígono, né? São linhas, diagonais e vértices. Tudo bem? Já fez? O quadrado é um polígono. Enquanto você vai fazendo, eu vou recordando. Porque é uma figura plana, ela é uma figura fechada, as linhas são retas e não tem nenhuma linha que se cruza, né? Então, polígono, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo são polígonos porque possuem essas características. Então, já terminaram? Você conseguiu fazer as diagonais das figuras planas que estão aqui? Já anotou? Escreveu o número de lados e o número de vértices. Lados, 1, 2, 3, 4, 4 lados. Vértices, 1, 2, 3, 4, 4. E uma diagonal, outra diagonal. Tudo bem? Quantas diagonais tem um retângulo? Quantos lados tem o retângulo e quantos vértices? Anota aqui. Estou aguardando, dando tempo para que você possa fazer com tranquilidade. O triângulo, número de lados que o triângulo tem, número de vértices. Trapézio, número de lados, número de vértices, não esquecendo de traçar as diagonais. E o paralelogramo, número de lados, número de vértices. Podemos fazer a correção. Quantas diagonais você marcou no quadrado? 2? Muito bem, 2 diagonais. Isso. 4 lados, 4 vértices. Ok, parabéns.
Retângulo. Quantas diagonais? 2 também. Se você marcou com a régua 2 diagonais, você também está de parabéns. Número de lados, 4. Número de vértices, 4. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 vértices. Triângulo. Diagonal. Se você não encontrou a diagonal, você está de parabéns. O triângulo não tem diagonal. Mas tem o número de lado. Quantos lados tem o triângulo? 1, 2, 3. 3 lados. Número de vértices? 1, 2, 3. 3 vértices. Trapézio. Uma diagonal, tortinha, né? Outra diagonal, mas você vai fazer retinho, porque você tá com a régua aí. 2 diagonais, número de lados. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Número de vértices, eu estou fazendo a correção, porque você já fez. Número de vértices. 1 vértice, 2, 3 e 4. 4, muito bem. Paralelogramo. Diagonal. Diagonal. 2 diagonais. Número de lado. 1, 2, 3, 4. 4. Número de vértices. 1, 2, 3, 4. 4. Prontinho. Feita a correção. Então, a letra A, podemos afirmar que em um polígono, o número de vértices é sempre igual ao número de lados? Podemos afirmar? Observa aqui que você completou. Número de lados é o mesmo do vértice? Número de lados é a mesma quantidade de vértices? Então, responda aqui nessa linha, sim ou não. Qual é a resposta correta? Sim, isso mesmo. Número de lados sempre é o mesmo que o número de vértices. B. Polígonos que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Quais dos polígonos acima são quadriláteros? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 polígonos. Quais deles são quadriláteros? Que possuem 4 lados só. Polígonos que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Então, todos os polígonos de 4 lados são quadriláteros. Quais são eles? 1, 2, 3, 4. Então, quadrado. 1, 2, 3, 4 lados. Retângulo. 1, 2, 3. Epa! Não é um quadrilátero, porque não possui 4 lados. 1, 2, 3, 4, trapézio, quadrilátero. 1, 2, 3, 4, paralelogramo, é um quadrilátero. Então, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo. Tudo bem? Qual o polígono que não tem diagonal? Um deles aqui você não traçou a diagonal. Qual é esse polígono? Escreveu? É o triângulo. Se você respondeu triângulo, você acertou. Facinho até aí, né? Figuras planas, características do polígono, os elementos do polígono. Que é quadrilátero, uma figura que tem 4 lados. Agora nós vamos para formas e tamanho, a seção sonar. A professora Vera pediu aos alunos que dividissem o retângulo em 4 partes com a mesma quantidade de quadradinhos. Então, nesse retângulo, o que ela pediu? Que os alunos dividissem esse retângulo em 4 partes,
com a mesma quantidade de quadradinhos em cada parte. Veja o que 2 alunos fizeram. Esse é o Gabriel, essa é a Gabriela. O Gabriel dividiu em 4 partes. Perceba que essa linha mais grossa separando. Então, aqui tem uma parte, a outra e a outra. Então, ele dividiu em 4 partes. Com a mesma quantidade de quadradinhos. 2, 4, 6, 8. Aqui deu 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 8. Isso. Então, o Gabriel, ele dividiu este retângulo em 4 partes com a mesma quantidade de quadradinhos. Vamos analisar o que a Gabriela fez. Ela dividiu uma parte, a outra, percebe? Outra e outra. Nesse retângulo, ela dividiu em 4 partes. Vamos ver se ela dividiu com a mesma quantidade de quadradinhos. 2, 4, 6, 8, que tem 8. 2, 4, 6, 8, que também tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também 8. Então, ela também dividiu em 4 partes com 8 quadradinhos em cada. Gabriel e Gabriela, vamos lá para a pergunta. Na sua opinião, você vai marcar um X na sua opinião. Gabriel e Gabriela resolveram corretamente a questão. Outra opção, apenas o Gabriel resolveu corretamente a questão. Ou a terceira opção, apenas Gabriela resolveu corretamente a questão. Qual que foi o comando da professora? Que dividisse esse retângulo em 4 partes com a mesma quantidade de quadradinhos. Analisamos o Gabriel, ele fez o que a professora pediu, e a Gabriela também. Então, Gabriel e Gabriela resolveram corretamente a questão. Você concorda? Muito bem. Item B. As 4 partes obtidas por Gabriel, vamos analisar só Gabriel, têm a mesma forma? Analisem aí. Presta bastante atenção. Perguntando se Gabriel, vamos analisar só do Gabriel aqui, tem a mesma forma as 4 partes com que ele dividiu? Que forma que tem aqui? Um retângulo, retângulo, retângulo e retângulo. Sim, não é mesmo? Concorda? Tem a mesma forma. E vamos analisar o tamanho. Então, essas 4 partes obtidas pelo Gabriel têm o mesmo tamanho? Já contamos, né? Cada parte tem 8 quadradinhos. Então, qual que é a resposta? Muito bem, sim, tem o mesmo tamanho. Agora, as 4 partes obtidas por Gabriela. Vamos lá analisar o retângulo da Gabriela. Tem a mesma forma? Vamos analisar nesta forma com esta. Essas duas têm a mesma forma. E agora? E aqui? Tem a mesma forma que essa? Essa parte tem a mesma forma que essa? Não tem, né? Olha só. Os 8 quadradinhos estão distribuídos dessa forma. E os 8 dessa forma, né? 2 linhas, aqui só tem uma linha. Então, a resposta é não. Ela fez diferente do Gabriel, que as 4 partes do Gabriel tinham a mesma forma. Aqui ela fez diferente, então não tem a mesma forma. Tem o mesmo tamanho? O que você acha? Quantos quadradinhos tem em cada? Nós já contamos. Cada parte não tinha 8 quadradinhos? Não tem 8? Então, sim, tem o mesmo tamanho.
porque o tamanho está relacionado com a quantidade de quadradinhos que forma a figura, tá? Pode achar que esta parte é maior ou é menor que esta parte, mas tem o mesmo tamanho, porque tanto aqui tem 8 quadradinhos, como aqui também tem 8. Então, o tamanho, sim, é o mesmo. A forma, não. D. Figuras de formas diferentes podem ter o mesmo tamanho? Figuras de formas diferentes pode ter o mesmo tamanho? Vamos voltar aqui. Figuras de forma diferente. Esta é diferente desta, concorda? Mas eu acabei de falar que o tamanho está relacionado com a quantidade de quadradinhos. Se aqui tem 8 e aqui tem 8, então a resposta é que sim, formas diferentes podem ter o mesmo tamanho. Foi o que aconteceu aqui com a Gabriela. Forma diferente, mas o mesmo tamanho. Tudo bem? A número 2 e 3 da página 80 vai ser a tarefa. Então, eu vou orientar vocês. Depois, vocês vão ver a explicação detalhada das duas tarefas, certo? Então, vamos lá. Destaque da página 291 do material de apoio as peças que compõem o tangram, o quebra-cabeça chinês, né? Chamado de tangram. Bom, aqui é a imagem. Então, você vai destacar lá no material de apoio, tá? Para você poder responder essas questões aqui. Identifique as peças que têm o formato de triângulo. Então, logo mais eu vou orientar como fazer, tá? Colocando as letras, identificando cada peça por letras, porque vai facilitar na resposta. Aqui você colocará apenas as letras que correspondem às peças no formato triangular, a letra no formato do quadrado e do paralelogramo. B. Sobrepondo as peças do mesmo formato, uma a uma, descubra a peça que tem o mesmo tamanho das seguintes peças, do mesmo tamanho da peça A. Então, também vou explicar com mais detalhes já já. E da peça C, ou seja, você vai pegar outras peças, sobrepor a peça A e encontrar a peça que tem o mesmo tamanho, coloque a letra. E da peça que corresponde ao mesmo tamanho da letra C, coloque a letra aqui, tá? Figuras da mesma forma e do mesmo tamanho são chamadas de figuras congruentes, tá? Então, tem a mesma forma e tem o mesmo tamanho, são figuras congruentes. Então, voltando aqui, o tangram é uma peça, o tangram é um quebra-cabeça chinês, né? Que tem 7 peças. 2 triângulos maiores, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Prosseguindo. Aí você vai completar na letra C qual que é o triângulo que é congruente a esse triângulo A. Depois que você encontrou aqui, coloque a letra. E o triângulo C, ele é congruente ao triângulo, qual triângulo? Lembrando que figuras congruentes têm o mesmo tamanho e a mesma forma. A questão 3, você vai ter que desenhar nesta malha triangular duas figuras do mesmo tamanho e forma, porém em posições diferentes. Então, você vai desenhar duas figuras congruentes, porque tem
Mesma forma, é o mesmo tamanho. Apenas a posição que você vai desenhar, as duas têm que estar em posições diferentes. Agora você vai acompanhar a explicação, tá? Eu vou exemplificar mais detalhadamente essa questão número 2 e a questão número 3, que vai ficar como tarefa da aula de hoje. Vamos lá, prestando bastante atenção para acertar a tarefa. Explicando a tarefa número 2. As peças do Tangram já estão recortadas, né? São 7 peças, sendo 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Para facilitar a resposta, eu sugiro que a gente coloque letras para identificar cada peça. Então, vamos lá? No triângulo maior roxo, coloque a letra A. Como você ainda não recortou as peças, você pode colocar na imagem ao lado da atividade número 2, da página 80. Você pode colocar a letra A, o triângulo azul, que é o outro triângulo grande, você coloca a letra B, escreva a letra B, voltando. A, B, C, no pequeno azul, C, D, D no quadrado, D, E no triângulo verde, E, F no paralelogramo, e G no triângulo médio, que é o laranja. Voltando, A, B, C, D, E, F, G. De novo, A, B, C, D, E, F, G. Ótimo. Feito isso, vai facilitar muito a sua resposta. Letra A. Identifique as peças que têm o formato de triângulo. Então, a resposta você vai colocar somente as letras que você identificou cada peça. Quadrado. Qual que é a letra que corresponde à peça que tem o formato quadrado? E o paralelogramo. Ok? Letra B. Sobrepondo as peças do mesmo formato, uma a uma, descubra a peça que tem o mesmo tamanho das seguintes peças. Então, o que ele quer? Vai pegar a peça A, que eu disse para você marcar o A no triângulo grande roxo. Então, qual das peças das outras tem o mesmo formato e o mesmo tamanho? Para você descobrir, você vai ter que fazer a sobreposição, né? Daqui é o triângulo A, vamos pegar o G. Será que eu sobrepondo essas duas peças, elas têm o mesmo tamanho? Será que eu sobrepondo essas duas peças triangulares têm o mesmo tamanho? Então, eu vou encontrar qual é a peça com o mesmo formato e o mesmo tamanho da peça A. Aí você anote, escreva lá qual é a peça representada pela letra que nós já escrevemos anteriormente. Aí ele pede, e qual é a peça que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho da peça C? Lembra que a C é o triângulo pequeno azul? Você vai encontrar sobrepondo e vai colocar a letra que corresponde à letra C, que é essa peça do triângulo pequeno azul. Letra C, complete a frase. O triângulo A, lembra do triângulo A, que é o roxinho? O triângulo A é congruente ao triângulo
você vai descobrir. Ah, professora, mas o que quer dizer congruente? Tá lá, na tarja azul. São figuras da mesma forma, né? Então, eu vou descartar o quadrado, vou descartar o paralelogramo, porque tem que ter a mesma forma triangular e o mesmo tamanho, tá? E o mesmo tamanho são chamados de figuras congruentes. Então, observe, elas têm o mesmo formato, mas tem que ter o mesmo formato, né? A mesma forma e o mesmo tamanho para serem figuras congruentes. Então, você descobre qual peça é congruente ao triângulo a este aqui. E depois, registre naquela linha, você vai pegar o triângulo C, que é o pequeno, e qual é o triângulo que é congruente, ou seja, do mesmo tamanho que esse triângulo C. E escreva na linha. Tudo bem? Essa é a tarefa 2. A tarefa 3, ele pede para você desenhar nessa malha triangular da página 80 duas figuras que tenham o mesmo tamanho e mesma forma. Vou dar um exemplo aqui, ó. Essas duas figuras têm o mesmo tamanho e têm a mesma forma, ou essas duas aqui, tá? São figuras congruentes. Você vai desenhar nessa malha triangular em posições diferentes. Elas não podem estar com a mesma posição como está aqui, tá? Então, se você desenhar esses dois triângulos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho, você vai desenhar dessa forma. Tem que estar em posição diferente, tá? Ou esses dois triângulos menores, que também são congruentes, você pode desenhá-los na malha triangular dessa forma, tá? Vai da imaginação, da criatividade, desde que as figuras tenham a mesma forma e tenham o mesmo tamanho, porém em posições diferentes. Viu como é fácil? Essa é a tarefa de hoje, tarefa 2 e a tarefa 3. Bom trabalho para você. Por hoje é só. Até a próxima aula.